sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Falar sobre superbactérias. Essa é a home do site, que começa com uma breve apresentação, e o menu, que apresenta todos os temas, o tema principal e os subtemas do meu trabalho. O primeiro tema é TCA, mas é o resumo de tudo, então eu já vou para bactérias. As bactérias são seres microscópicos que estão em praticamente todos os lugares. A maior parte vive em harmonia com outros seres vivos e seres humanos, mas algumas podem causar doenças. E na figura 1, temos um exemplo de bactéria, que são as Escherichia coli no microscópio. Nesta parte eu mostro um pouco mais das classificações das bactérias, porque elas podem ser classificadas usando diversos critérios, e nessa parte eu mostro algumas dessas classificações. Como eu disse, não são todas as bactérias que vivem em harmonia com seres humanos e outros seres vivos. Algumas podem causar doenças, e doenças que acompanham a humanidade há muitos e muitos anos. Nesta parte, eu cito algumas dessas doenças bacterianas, começando pela hanseníase, que é causada pela bactéria Mycobacterium leprae. A hanseníase, ela é considerada a doença mais antiga que existe. Tem registros dela por volta do século VI a.C. Os sintomas dessa doença são feridas na pele, e essas feridas podem atingir o sistema nervoso, e isso faz com que a pessoa perca a sensibilidade daquele local. Na figura 3, temos a representação de um leproso mutilado, que, em decorrência da lepra, está sem o pé direito e sem a mão esquerda. E como vocês podem ver, ele está segurando um sino, porque nesta época todos que estavam contaminados com a hanseníase precisavam avisar a população para que se afastassem. Outro exemplo de doença bacteriana é a tuberculose, causada pela Mycobacterium tuberculosis. A peste negra, causada pela Yersinia pestis. A peste negra, ou peste bubônica, foi uma das piores epidemias do mundo. Ela é causada pela pulga de ratos de roedores no geral. E os sintomas podem ser febre alta, vertigem, tremedeira, apatia e outros. Na figura 5, temos a representação do médico da peste, que é uma figura bem famosa, que eles usavam essas máscaras como se fossem bicos, porque na ponta eles colocavam ervas aromáticas e essências para tentar diminuir um pouco o cheiro fétido do local onde ficavam os pacientes. Outra doença bacteriana é o tétano, causada pela Clostridium tetani. A cólera, causada pela Vibrio colaria. Bom dia, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Lado B. Iremos tratar hoje sobre a indústria musical, indústria da música, área artística. Iremos falar sobre desde cantores da época da ditadura, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina e Maria Bethânia, até os cantores contemporâneos, como Anitta, Ana Vitória, Michael Jackson, Demi Lovato e inúmeros artistas maravilhosos. Temos relatos hoje para vocês sobre os abusos, as pressões, as censuras e iremos passar isso para vocês. Espero que vocês aproveitem todo esse conteúdo cheio de informações e nos acompanhem até o final. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Demi Lovato. Eu acho que vocês já me viram em algum filme ou série da Disney. Se vocês não viram, provavelmente vocês já ouviram alguma música minha sem saber que era minha, mas era minha. Bom, meus problemas, né, dentro da indústria começaram quando eu comecei a fazer papéis maiores na Disney, aos 16 anos, né, que teve o Camp Rock 1, Camp Rock 2 e Sunny Entre Estrelas, né. Ser uma atriz da Disney era muita pressão, porque quando você pensa em Disney, você pensa na perfeição, você pensa no mundo mágico, onde não tem problemas, onde
é tudo perfeito. E já era uma pressão pra mim, né? Porque eu era uma adolescente de 16 anos que tinha que ser o exemplo pra outras meninas, né? Que as meninas tinham que se ver em mim e falar, cara, eu quero ser igual essa mulher, essa garota, né? Que eu era uma adolescente. E meus problemas começaram aí. E em 2010, quando o meu primeiro álbum, Don't Forget, foi lançado, eu já tinha muitos problemas em relação ao meu corpo, em relação a tudo, porque eu não podia ser gorda demais, eu não podia ser magra demais, eu não podia usar a roupa que eu queria, eu não podia usar, não podia comer aquilo, e era muito, muito difícil, né? Porque se eu falasse, né, para as pessoas daquele meio que eu não queria ser assim, eles poderiam tirar tudo de mim, né? Tudo que eu já tinha conseguido. E conforme eu fui crescendo na música, foi ficando cada vez mais difícil. O que era pra ficar mais fácil, o que era pra ficar mais manjado de fazer, foi ficando mais difícil. E eu, no palco, eu tinha que usar certa roupa, eu tinha que ter certo peso, porque eu tinha que ser o exemplo para as outras adolescentes, né? E não era um exemplo real. Se fosse um exemplo real, né? Se fosse quem eu realmente era, mas não era. Conforme eu fui decolando mais mesmo, como eu tinha dito, as pessoas começavam a me atacar na internet, né? E eu fui ganhando peso, porque meu corpo foi mudando, né? Eu fui crescendo, meu corpo foi mudando e as pessoas me chamavam de gorda e as pessoas me atacavam de inúmeras formas diferentes e era muito difícil. E não, como se não bastasse só na internet, tinha por trás da internet, tinha dentro da indústria, tinha lá na minha gravadora, com os meus produtores, tinha tudo. Porque eles falavam que eu tinha que ter esse peso, eu tinha que usar essa roupa, eu tinha que cantar isso, eu tinha que ser desse jeito, porque as pessoas gostam disso. Mas isso me fazia muito mal. Nessa época eu já me mutilava, eu já usava muita droga, já usava muita cocaína e era difícil, né? Porque as pessoas nem imaginavam. E aí eu fui para uma clínica de reabilitação. Foi muito bom quando eu saí da clínica de reabilitação e vi aquelas pessoas me apoiando, mas os problemas pioraram mais ainda, porque por causa desse fato de eu ter ido parar numa clínica de reabilitação, foi motivo para mais peso em cima de mim, mais hate em cima de mim, né, mais pressão, porque eu falava, não posso pisar na bola, não posso pisar na bola, e eu pisava, entendeu? E quando eu lancei meu terceiro álbum, né, Demi, cara, tinha tanta coisa acontecendo que vocês nem imaginam, né? E eu lembro que lá dentro da indústria, as pessoas, elas me obrigavam a seguir uma dieta muito rigorosa, né? Eu não podia comer doce, eu não podia fazer nada que aumentasse o meu peso e que fizesse as pessoas tacar hate em mim ou que tirassem a imagem bonita da Demi de 16 anos da Disney, né? No meu aniversário, eu não podia comer um bolo de verdade. Eles preparavam uma melancia em forma de bolo e cobriam com chantilly diet pra eu comer como se fosse um bolo, porque eu não podia sair da dieta. E se eu saísse, eu tinha que pagar com muito exercício, né? E aí isso foi me afundando mais e mais e mais, porque eu não podia pisar na bola e aí eu ia lá e usava drogas, entendeu? Porque pra aliviar a dor que eu tava sentindo. Era muito hate, era muita pressão e isso destrói uma pessoa, né? Principalmente quando se começa numa adolescência, quando você tá numa fase de crescimento, de entender as coisas da vida e você já passa por isso. E aí quando você pensa que, nossa, cresci, agora tudo vai mudar, tudo piora, né? E isso foi horrível, foi horrível. Mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Graças a Deus eu superei tudo isso, já estou em um lugar onde eu posso ser eu mesma, onde eu posso comer o que eu quero, vestir o que eu quero, cantar o que eu quero. E agora as pessoas sabem quem eu sou de verdade, sabem qual é o meu propósito aqui, sabem? E é muito bom, né? Porque por mais que essa experiência tenha sido horrível, 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 serviu de inspiração pra muita gente, principalmente pros meus fãs,
né? Quem é meu fã sabe tudo o que acontece dentro da indústria musical. Sabe toda a pressão que eu passei, sabe toda a pressão que outro artista pode estar sentindo, né? Eles servem de inspiração para eles, que se eu superei, eles podem superar também, independente se não for na indústria musical. Talvez na escola, alguém zombando do peso deles, ou do formato do rosto deles, independente, seja por fora ou por dentro. Agora, eles são mais fortes, e é muito bom que eu tenha conseguido alcançar tantas pessoas assim com a minha história, né? E é com essa entrevista dando aqui pra vocês, eu espero alcançar mais pessoas ainda, né? Que elas fiquem cientes de que se aquele artista ali, ele tá com problemas de droga, ele tá ali com vício, pode ter alguma coisa por trás, e é bom a gente ficar de olho aberto pra isso. Então, é sempre bom a gente prestar atenção nisso, e eu espero que com essa entrevista que eu tô dando aqui pra vocês, eu consiga alcançar mais pessoas, e pra essas pessoas ficarem alerta, e que sirva de inspiração, né? Se você tem medo de ser quem você é por causa do que as pessoas vão fazer, por causa do que as pessoas podem tirar de você, não tenha. O que é seu, você não vai perder. Independente se aquela pessoa te tirar agora, algum dia Deus traz de novo pra sua vida. Então, é isso. Olá, eu sou a Leiene, eu sou uma das 4 integrantes do girl group Little Mix, e hoje eu vim falar sobre a minha experiência como artista negra dentro da indústria. Há um ano atrás eu resolvi dar uma entrevista falando sobre como é ser a única integrante negra dentro do meu grupo, e eu recebi vários apoios, e algumas pessoas não se pronunciaram sobre, mas uma coisa que eu aprendi com essa entrevista foi que o mundo não se importa o suficiente com o racismo. Há 9 anos atrás, quando eu decidi entrar no grupo, a gente estava trabalhando quando o Frank Catson chegou até mim e disse: "Você é artista negra, você tem que trabalhar 10 vezes mais." E ninguém nunca tinha dito isso pra mim antes. Mas com o tempo que ele disse fez sentido pra mim. Trabalhar dentro da maior girl band do mundo tem suas falhas e suas consequências. Consequências como descobrir o racismo velado que existe dentro das indústrias. Descobri que eu posso ir em eventos e ser taxada como inacessível e mal-humorada sem antes mesmo ter conversado com alguém. Consequências como tentar falar sobre a falta de diversidade dentro da indústria e sentir como se eu estivesse batendo a minha cabeça contra uma parede de tijolos. A minha realidade é ir em turnês ao redor do mundo, em países onde as pessoas são brancas, e não ser ouvida, não ser aclamada. A minha realidade é ter que trabalhar 10 vezes mais para conseguir meu lugar no grupo. A minha realidade é saber que existem pessoas tão talentosas quanto eu, mas que nunca vão ter a chance que eu tive, porque para a indústria eles não são comercializáveis. A minha realidade é que não importa o tanto que eu batalhe, o racismo sempre vai existir. Mas uma coisa que eu quero que vocês saibam é que a gente não tá em uma posição onde a gente não tem voz. Nós temos nossas vozes e a gente precisa usar elas para falar sobre racismo. Seja você branco, negro, pobre, tanto faz. O racismo é uma pauta que precisa ser falada. Até porque não basta não ser racista. Precisamos ser antirracistas. Obrigada. Oi, meu nome é Ludmilla, eu sou uma cantora aqui do Brasil e hoje eu vim contar sobre alguns fatos, algumas coisas que ocorreram durante a minha carreira, e são coisas realmente lamentáveis para nossa sociedade. Nesse ano de 2020, no mês de junho, eu sofri uma série de comentários racistas falando que eu era uma preta negra, eu deveria levar chibatadas só porque eu disse que o meu feat com a Ludmilla e o Snoop Dogg foi escrito por mim, onda diferente. Mas muitas pessoas não aceitaram isso, então foram lá e acharam que era normal ir nas minhas redes sociais e postarem muitos comentários hediondos sobre mim e outras coisas.
eu denunciei esse comentário e, infelizmente, ele não foi o primeiro que eu tive que denunciar. Ocorreu, né, que eu tive que denunciar outros 2 artistas, o que foi lamentável porque pela influência que eles têm, pelo público que eles alcançam, eles falarem sobre coisas que eles não têm fundamento para falar sobre mim. Isso me deixou muito chateada, mas mesmo assim eu denunciei, porque racismo é crime e eles estavam errados. Essa época em que os negros deveriam abaixar a cabeça e apenas escutar já passou. E agora eu tenho uma firmeza de que algo vai acontecer para que essas pessoas sejam punidas pelo que eles fizeram, que não é uma coisa certa, é uma coisa super errada. E eu queria também mostrar para os outros artistas que eles podem sim denunciar, que eles têm que sim denunciar, porque racismo é crime. E não só artistas, mas pessoas normais, comuns, pessoas como eu, como você, todos deveriam denunciar essas coisas, porque não só ocorrem aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E se isso acontece, tem que ser punida a pessoa que fez isso, porque racismo é uma coisa horrível e que acaba com a nossa sociedade. Então, se você se identificou com alguma dessas coisas que aconteceu, sobre eu ter sido ofendida em várias situações, em muitas, aliás, vocês deviam também denunciar, porque racismo é uma coisa ridícula e tem que acabar. Olá, meu nome é Prince Michael Jackson e, obviamente, filho do Michael Jackson. Eu não tenho total conhecimento sobre esse assunto, já que meu pai nunca foi de falar muito sobre a vida pessoal dele, o que envolvia a carreira, nem comigo, nem com as minhas irmãs. Mas foi quando, no início dos anos 2000, ele iniciou uma guerra interminável contra a Sony Music Entertainment e o ex-chefe dela na época, Tommy Mottola. Na época, meu pai queria apenas cancelar a promoção e a divulgação do álbum que ele estava prestes a lançar, mas isso se tornou algo ainda maior. Na verdade, há um tempo atrás, meu pai já estava falando sobre o que estava acontecendo com ele dentro da indústria no geral, sobre o que estava afetando ele com tudo isso. Para quem não sabe, a Sony Music é uma gravadora onde explorou diversos artistas de diversas formas, com abuso e outras formas de exploração. O meu pai foi um desses. Foi quando, em 2002, quando o contrato dele com a Sony expirou e ele não quis renovar. Tommy ficou extremamente furioso com a situação, justamente por envolver bilhões de dólares nisso. A saída do meu pai trouxe enormes prejuízos para a gravadora, e de todas as formas possíveis tentaram avacalhar a carreira do meu pai. E, abalado com tudo isso, passou a fazer protestos pelas ruas e pelos seus shows. Toda a revolta do meu pai passou para seus fãs, que juntos dele também começaram a fazer protestos até então pacíficos contra a gravadora. Foi quando meu pai realizou uma conferência para depor contra a Sony e as acusou de conspiração contra seus artistas e pessoalmente atacou Tommy Mottola. O que meu pai não sabia é que isso estava se tornando algo ainda maior. Eu considero esse assunto um tanto quanto delicado de se tratar, justamente por eu achar que esse foi um dos motivos que levou à morte do meu pai. Mas o que eu quero refletir sobre tudo que eu tratei aqui é que sempre deem mais credibilidade aos artistas que expõem esse tipo de acontecimento. Existe muita coisa por trás dos holofotes em que eles estão. Os cantores costumam ser extremamente explorados de diversas formas, mas o meu pai foi uma dessas pessoas que conseguiram tratar sobre esse assunto publicamente, e eu considero isso uma forma de inspiração para que outros cantores possam sim, mais pra frente, falar sobre o que estão sentindo e sobre o que passaram dentro das suas respectivas indústrias e imprensas. Oi gente, eu sou a Mina, ex-integrante do grupo de K-pop AOA. Hoje eu vim contar um pouco, sobre a verdade atrás da indústria, porque muita gente acha que a vida do artista é só subir no palco, cantar, dançar, e é isso, como se fosse muito fácil, mas na verdade a gente passa muita coisa por trás de tudo.
Eu vou começar falando sobre uma vez, quando meu pai ainda era vivo, que ele estava muito doente na UTI. E eu lembro que eu e as outras integrantes do grupo estavam na sala de espera. E uma delas veio até mim gritando e falou, gritando, que eu tava arruinando tudo, que eu devia parar de chorar, que aquilo era ridículo. E assim, não faz sentido, né, gente? Eu tava muito mal por causa do meu pai. E essa mesma integrante, eu tinha muito medo dela, porque ela já tinha me feito muito mal e ela já tinha me batido só porque eu tava na frente dela. E uma vez eu fui fazer alguns procedimentos, porque pra você tá no K-pop, pra você tá cantando dentro da indústria, você precisa ser perfeito, esteticamente perfeito em todos os fatores. E nesse dia eu tinha ido fazer alguns procedimentos, como eu já disse, e eu tava com muito medo de entrar na sala, com medo do que ela poderia fazer comigo, né? Porque eu não tinha noção de como ela estaria brava. A verdade é que eu nunca quis sair do AOA, né? Eu saí mesmo por causa dela, né? Porque ela me agredia fisicamente e verbalmente. E eu não tava aguentando mais. Já tinham sido 11 anos na mão dela e não dava mais, sabe? Também, depois que eu saí do grupo, o meu pai faleceu. E eu tava no velório e eu lembro que ela apareceu no velório pra me pedir desculpa pelas coisas que ela tinha feito. E é claro que não deu pra perdoar, gente, porque 11 anos de sofrimento não dava pra apagar em um só dia, né? E isso é só um pouco do que eu passei dentro da indústria, né? Muitos artistas já passaram por isso e por pior até. E eu queria deixar um recadinho pra vocês, pra nunca deixarem ninguém mandar em vocês e não deixem de participar de momentos familiares, porque isso faz muito mal, gente. E sejam vocês mesmos. Beijo. Ei, você mesmo que está me assistindo, deixa eu só te falar uma coisa. Você gostaria de ser torturada, perseguida, torturada por não expor os seus amigos, ter suas músicas censuradas, não poder ser você, não poder fazer o que você gosta, entrar num palco e cantar, ser forçada a cantar para aqueles caras de chapéu de coco, porque você não pode se expressar do jeito que quer e ainda ser humilhado na rua? Acho que não, né? Eu não gosto disso. Eu não queria ter isso pra mim. Sofrer pressão psicológica, sofrer dentro dessa área, só na mão do governo que pensa só em capitalismo, não pensa na cultura do seu país, não pensa em seu povo. Eu e meus amigos ficarem com medos, junto com suas famílias, por ter medo de ser você mesmo. Eu, meus amigos, Gerardo Vandré, Caetano Veloso, Chico Buarque. Acho que não, né? A gente não gosta, não gostou. Várias coisas disso se resulta em vícios em drogas, álcool, atitudes que, quando vocês vão ver, não somos nós. É a nossa parte que já se rebelou, que não aguenta mais isso. Não aguenta a pressão, as falas dessas pessoas que sempre estão mandando a gente fazer alguma coisa que a gente não quer. A gente não quer mais isso. A gente cansou. A gente quer uma nova indústria. Não quer só uma indústria pensando em dinheiro. Uma indústria pensando em arte, em cultura, em liberdade. Eu cansei disso. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Que algum tempo era novo, jovem, hoje antigo.